E se eu te dissesse que existe um evangelho inteiro dedicado a uma mulher, e a igreja decidiu que ninguém deveria lê-lo? Maria Madalena não foi só testemunha da ressurreição, ela foi apagada de um cargo que Jesus mesmo entregou a ela. E os textos que provam isso sobreviveram. Existe um detalhe no túmulo vazio que quase ninguém para observar. Antes de Pedro chegar, antes de João correr até a entrada e ver os panos dobrados, antes de qualquer apóstolo homem colocar os pés naquele lugar, havia uma mulher parada ali, sozinha, no escuro da madrugada. João 21 registra isso sem cerimônia. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Ela foi a primeira, não Pedro, o que seria o líder da igreja, não João, o discípulo amado. Uma mulher num tempo em que o testemunho feminino nem sequer era aceito como prova válida diante de um tribunal judaico. E é justamente esse detalhe, ignorado por séculos de pregação dominical, que abre uma pergunta que a instituição religiosa preferiu não responder com profundidade. Por que Jesus escolheu uma mulher para ser a primeira a ver o ressuscitado? Por que não escolheu um dos 12? A resposta que os textos escondidos sugerem é desconfortável para quem construiu impérios religiosos em cima da exclusão feminina. E quanto mais você conhece essa história, mais percebe que algo foi deliberadamente apagado da memória cristã. Maria Madalena não aparece nos evangelhos como uma figura secundária. Ela é citada por nome mais vezes que a maioria dos apóstolos. Está presente na crucificação, quando os homens, com exceção de João, fugiram com medo. Mateus 27, 55, 56. Descreve mulheres que observavam de longe, as quais tinham seguido Jesus desde a Galiléia servindo-o, e entre elas, Maria Madalena é mencionada em primeiro lugar. Ela estava lá quando tudo desmoronou. Ela estava lá quando ninguém mais tinha coragem de estar. Quando o silêncio dos discípulos homens contrastava com a presença firme dessas mulheres ao pé da cruz. E foi a ela que o ressuscitado apareceu primeiro. João 20,16 traz um momento de intimidade rara nas Escrituras. Jesus a chama pelo nome, Maria, e ela o reconhece na voz. Não pelo rosto, não pela aparência, mas pela voz que pronunciou seu nome como só quem ama de verdade sabe pronunciar. E então vem a ordem que muda tudo. Vai para meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus a envia. Ele a torna mensageira da notícia mais importante da história da fé cristã, a ressurreição, o próprio fundamento de tudo o que a igreja prega até hoje. Os primeiros teólogos da igreja antiga, inclusive Hipólito de Roma, chegaram a chamá-la de apóstola dos apóstolos. Apóstola. A mulher que anuncia aos apóstolos que o Senhor ressuscitou, não uma coadjuvante, uma mensageira escolhida pelo próprio Cristo, num momento em que ele poderia ter escolhido qualquer um dos 11. Se ela recebeu esse título nos primeiros séculos, o que aconteceu depois? Por que 1200 anos mais tarde, o nome de Maria Madalena passou a ser associado quase que automaticamente à prostituição, a um passado de pecado sexual que nenhum dos 4 evangelhos canônicos confirma? A resposta tem nome e data. Em 591 d.C., o Papa Gregório Magno proferiu uma homilia que fundiu 3 mulheres diferentes dos evangelhos numa única figura: Maria Madalena, a mulher pecadora anônima de Lucas 7, e Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Nenhum texto bíblico sustenta essa fusão. Foi uma decisão de púlpito, não uma revelação divina. E a partir dali, o papel de liderança espiritual de Maria Madalena foi silenciosamente substituído por uma narrativa de vergonha, que grudou no imaginário cristão por mais de 1000 anos, e ainda hoje aparece em filmes, pinturas e sermões. Não é coincidência que séculos depois foram encontrados textos que devolvem a essa mulher um lugar completamente diferente do que a tradição eclesiástica ensinou. O chamado Evangelho de Maria, um manuscrito copta descoberto no Egito no final do século XIX, apresenta uma cena impressionante. Os discípulos, após a partida de Jesus, estão apavorados, sem saber o que fazer. E é Maria Madalena quem os conforta, quem os fortalece, quem fala com autoridade sobre revelações
que recebeu diretamente do Mestre. Pedro, nesse mesmo texto, questiona por que Jesus falaria com uma mulher em particular, mais do que com os demais discípulos. Levi responde defendendo Maria, dizendo que o Salvador a conhecia muito bem e que ele a amava mais do que aos outros. Esse detalhe, registrado num manuscrito antigo e depois soterrado pela história oficial, mostra uma tensão que a igreja institucional preferiu nunca discutir abertamente. Havia sim resistência à liderança feminina dentro do próprio círculo apostólico. Esse documento não está nas prateleiras da sua Bíblia porque foi deixado de fora do cânon, que se consolidou nos séculos seguintes, num processo conduzido majoritariamente por lideranças que tinham interesse claro em consolidar uma estrutura hierárquica masculina dentro da igreja institucional. Isso não significa que tudo nesses textos apócrifos deva ser recebido como doutrina, e é preciso discernimento espiritual para lidar com eles com equilíbrio. Mas ignorar sua existência, fingir que eles nunca existiram, é também uma forma de manipulação religiosa, a mesma que distorceu a imagem de Maria Madalena por mais de 1000 anos de história cristã. Se a igreja institucional foi capaz de reescrever a identidade de uma mulher citada 12 vezes nos evangelhos, presente na crucificação, no sepultamento e na ressurreição, o que mais foi reescrito, editado ou silenciado ao longo da história para sustentar estruturas de poder? Essa pergunta é o fio que vai conduzir cada parte deste vídeo, e recomendo fortemente que você assista até o final, porque o que vem a seguir sobre o papel das mulheres na igreja primitiva vai colocar em xeque muito do que te ensinaram sobre a autoridade espiritual dentro da fé cristã. Antes de continuar, preciso te contar sobre algo que preparamos com muito cuidado para quem chegou até aqui sentindo esse aperto no peito, essa sensação de que faltam peças nessa história que a religião tradicional nunca quis entregar de forma clara. Escrevemos um guia chamado Como Reconhecer o Engano Religioso antes que destrua sua fé, pensando exatamente em você, que já percebeu que existe uma diferença entre religião institucional e fé verdadeira, mas ainda não tem ferramentas claras para discernir uma da outra. Esse material é como acender uma luz num cômodo que ficou escuro por anos demais. O link está fixado no primeiro comentário. É só clicar e baixar para começar a enxergar com outros olhos. E se esse tipo de conteúdo, que busca a verdade nua e crua por trás do que a instituição religiosa preferiu esconder, faz sentido para você, essa é a hora de se inscrever no canal. Toda semana trazemos revelações como essa, sempre ancoradas nas Escrituras e nos textos históricos que a maioria das igrejas nunca vai mencionar do púlpito. Se inscreva agora, porque a próxima parte revela algo que Paulo escreveu sobre uma mulher chamada Júnia e que a tradução da sua Bíblia provavelmente mudou de gênero para esconder a verdade sobre o papel feminino na liderança da igreja primitiva. Romanos 16:7 é um dos versículos mais reescritos da história do Novo Testamento, e quase ninguém percebe isso quando lê a Bíblia na sua própria casa. Paulo escreve saudando 2 nomes. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros de prisão, que são ilustres entre os apóstolos. Ilustres entre os apóstolos, não ajudantes dos apóstolos, não servas dos apóstolos, ilustres entre eles, como se fizessem parte do próprio grupo com destaque especial. E o nome Júnia, no grego original, é inequivocamente feminino. Não existe ambiguidade linguística nesse ponto. Os estudiosos do texto grego antigo confirmam isso sem grande controvérsia. Só que a partir da Idade Média, algo estranho aconteceu nas traduções que chegaram até nós. O nome Júnia começou a ser transformado em Júnias, uma forma masculina que, até hoje, não foi encontrada em nenhum outro documento da antiguidade. Nenhum. Os tradutores criaram um nome masculino que nunca existiu antes daquele momento específico. Fizeram isso só para não admitir que Paulo, o mesmo apóstolo que muitos usam para justificar o silêncio feminino na igreja, havia chamado uma mulher de ilustre entre os apóstolos. Esse tipo de ajuste silencioso não aconteceu uma única vez ao longo da história. Aconteceu repetidamente, em séculos de cópias, traduções e decisões editoriais
feitas majoritariamente por homens que tinham interesse direto em consolidar uma hierarquia que excluía a liderança feminina da estrutura eclesiástica que se formava. Pegue o caso de Febe, mencionada logo no início do mesmo capítulo, em Romanos 16:1. Paulo a apresenta como diácono da igreja que está em Cencreia. A palavra usada no grego original é diáconos, o mesmo termo aplicado a homens que exerciam função de liderança formal. Mas em muitas traduções, especialmente as mais antigas em português, essa palavra virou simplesmente serva ou criada, suavizando o peso institucional que o termo carregava quando aplicado a homens no mesmo capítulo da mesma carta. Depois há Priscila, cujo nome aparece antes do nome do marido, Áquila, em 4 das 6 vezes em que o casal é mencionado no Novo Testamento. Isso não é um detalhe qualquer numa cultura patriarcal do primeiro século. A ordem dos nomes, naquela época, indicava quem tinha mais destaque ou autoridade na dupla. Em Atos 18:26, é Priscila, ao lado de Áquila, quem instrui Apolo, um pregador já eloquente, e explicaram-lhe com mais precisão o caminho de Deus. Uma mulher corrigindo e aprofundando o entendimento teológico de um homem que já pregava publicamente diante de multidões. Isso está escrito, não é interpretação, não é teoria de bastidores. Está registrado no livro de Atos, que qualquer pessoa pode abrir agora. E ainda existe o caso das 4 filhas de Filipe, mencionadas em Atos 21:9, descritas como mulheres virgens que profetizavam. Profetizar, no contexto bíblico, não era um dom decorativo, era falar em nome de Deus diante da congregação. Era exercer uma das funções mais respeitadas dentro da comunidade de fé primitiva. 4 mulheres numa mesma casa, exercendo esse dom publicamente reconhecido pela igreja daquele tempo, sem que ninguém achasse aquilo estranho ou impróprio. Paulo, o mesmo apóstolo hoje citado repetidamente para justificar o silêncio das mulheres em certos contextos eclesiásticos, escreve em 1 Coríntios 11:5 orientações sobre como as mulheres deveriam se portar quando ora ou profetiza. Ele não proíbe a mulher de orar ou profetizar publicamente na assembleia, ele orienta sobre a forma como isso deveria acontecer. A prática já existia e era aceita pela comunidade. O texto apenas regula o comportamento dentro dela. Se você reunir esses fragmentos um por um, começa a se formar um quadro completamente diferente daquele que a maioria das igrejas ensina hoje sobre o papel feminino na fé cristã primitiva e nos primeiros anos da igreja. Mulheres lideravam congregações em suas próprias casas, como Ninfa em Colossenses 4:15. Mulheres financiavam o ministério, como Lídia em Atos 16:14, uma vendedora de púrpura, mulher de posses, que abriu sua casa para ser base da igreja em Filipos. Mulheres profetizavam, ensinavam, serviam como diáconas, e uma delas foi chamada de ilustre entre os apóstolos pelo próprio Paulo, numa carta que sobreviveu até os dias de hoje, apesar de todas as tentativas de suavizar seu conteúdo. Vale lembrar ainda de Marta e Maria de Betânia, em Lucas 10:39, onde Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvir sua palavra, na mesma postura reservada, na cultura judaica daquele tempo, aos discípulos de um rabino. Jesus a defende diante da crítica da própria irmã, dizendo que ela escolheu a boa parte. Esse gesto pequeno na superfície era radical no contexto social do primeiro século, onde mulheres raramente recebiam instrução formal de um mestre religioso. Jesus rompia de forma consistente com expectativas que a própria sociedade ao seu redor impunha às mulheres da época. O que aconteceu então entre o primeiro século e os séculos seguintes para que essa realidade fosse tão drasticamente apagada da memória coletiva cristã? A resposta passa por um processo lento de institucionalização da igreja. Esse processo se intensificou a partir do século IV, quando o cristianismo deixou de ser uma fé perseguida e passou a ser religião oficial do Império Romano, absorvendo estruturas administrativas e culturais do próprio império, incluindo uma visão hierárquica e patriarcal de autoridade que já existia na sociedade romana havia séculos. A fé que nasceu em casas simples, liderada por pescadores,
viúvas e mulheres de posses, foi moldada por uma nova estrutura de poder. Uma estrutura que precisava de hierarquia clara, títulos formais e, principalmente, controle sobre quem podia falar em nome de Deus dentro das comunidades espalhadas pelo império. Concílios foram realizados, cânones foram fechados, traduções foram padronizadas, sempre sob supervisão quase que exclusivamente masculina. E cada uma dessas decisões, tomada por homens de sua época, com suas próprias limitações culturais, foi apresentada às gerações seguintes como vontade divina. Não se trata de negar a inspiração das Escrituras. Trata-se de reconhecer que a forma como esses textos foram traduzidos, interpretados e ensinados ao longo da história carrega marcas humanas, escolhas humanas e, às vezes, interesses muito específicos. E quando você começa a enxergar essas marcas, fica impossível voltar a ler certos textos da mesma forma como antes. A pergunta que fica, e que vamos aprofundar agora, é o que aconteceu especificamente com Maria Madalena depois da descoberta no Egito. Porque os manuscritos encontrados no deserto egípcio não só confirmam a liderança espiritual dela dentro do grupo, eles revelam uma disputa direta e explícita entre ela e Pedro sobre quem realmente compreendia os ensinamentos secretos de Jesus. Uma disputa que, de certa forma, ecoa até hoje dentro das próprias igrejas. Sempre que uma mulher sente na alma um chamado que a estrutura religiosa ao seu redor insiste em não reconhecer como legítimo, como se fé e liderança não pudessem caminhar juntas numa mesma pessoa. No Evangelho de Maria, o trecho mais impressionante não é apenas Maria Madalena confortando os discípulos. É o que acontece logo depois, quando ela começa a relatar uma visão que recebeu do próprio Jesus, uma revelação particular, dada só a ela, sobre a jornada da alma após a morte. Ela fala com autoridade, descrevendo camadas espirituais que a alma atravessa, obstáculos simbólicos, poderes que tentam impedir sua ascensão. É um discurso teológico denso, o tipo de ensinamento que normalmente esperaríamos ouvir de um apóstolo experiente, não de alguém marginalizado pela tradição posterior. E é exatamente nesse ponto que a tensão explode no texto. André, um dos discípulos, se levanta e questiona se aquilo realmente veio de Jesus, dizendo que as ideias soam estranhas demais. Pedro vai além e pergunta diretamente: será que ele falou realmente com uma mulher às escondidas, sem o nosso conhecimento? A pergunta carrega um peso enorme dentro do contexto daquela comunidade. Não é apenas ciúme pessoal, é uma disputa sobre autoridade espiritual, sobre quem tem o direito de interpretar e transmitir os ensinamentos de Cristo às gerações seguintes de crentes. Maria chora diante da acusação e pergunta a Pedro se ele acha que ela inventou aquilo, se ela mentiria sobre o Salvador. É Levi quem intervém, defendendo-a com firmeza. Pedro, você sempre foi de temperamento difícil. Agora eu vejo você interrogando essa mulher como se fosse um adversário. Se o Salvador a considerou digna, quem é você para rejeitá-la? Essa cena, registrada num manuscrito copta do século II, revela algo que os púlpitos tradicionais raramente mencionam. Existia, dentro do próprio círculo mais próximo de Jesus, uma disputa real sobre o papel das mulheres na transmissão da fé. Essa disputa não é invenção moderna, não é teoria de roteirista de cinema. Está registrada em manuscritos antigos, encontrados enterrados no deserto egípcio, longe do alcance dos concílios que decidiram o que entraria na Bíblia que você lê hoje. Em 1945, perto da cidade de Nag Hammadi, no Egito, camponeses encontraram um jarro de cerâmica enterrado contendo mais de 50 textos antigos, escritos em copta, muitos deles atribuídos a tradições cristãs consideradas heréticas pela Igreja, que se consolidou como oficial nos séculos anteriores. Entre esses textos estava também o Evangelho de Filipe, que descreve Maria Madalena como companheira constante de Jesus e ele a beijava com frequência. O termo grego original, philein, tem sentido mais amplo do que romance, remetendo a um vínculo de afeto profundo e proximidade espiritual entre mestre e discípula. Esse tipo de linguagem incomum nos evangelhos canônicos
alimentou teorias e especulações ao longo dos séculos, algumas exageradas, outras genuinamente reveladoras sobre a proximidade incomum entre Jesus e essa discípula específica, uma proximidade que incomodava visivelmente outros membros do grupo apostólico reunido ao redor do Mestre. O próprio texto de Filipe registra que os outros discípulos perguntaram a Jesus: "Por que você a ama mais do que a todos nós?" E a resposta atribuída a Jesus, nesse manuscrito, questiona por que ele não os ama da mesma forma que ama a ela, sugerindo uma intimidade espiritual que rompia expectativas do grupo. Esses textos não substituem os 4 evangelhos canônicos, e é importante manter esse discernimento claro, sem perder o senso crítico diante de manuscritos que carregam suas próprias marcas teológicas e limitações históricas. Mas eles preenchem um silêncio, mostram que a memória cristã mais antiga, antes da consolidação institucional dos séculos seguintes, guardava uma versão de Maria Madalena muito mais próxima de liderança do que de vergonha. A pergunta inevitável é por que esses manuscritos foram enterrados, escondidos, silenciados por tanto tempo. A resposta histórica aponta para o próprio processo de formação do cânon bíblico, quando bispos e concílios definiram quais textos seriam considerados inspirados e quais seriam descartados como heréticos. Esse processo não foi neutro nem puramente espiritual. Envolveu disputas teológicas reais, mas também disputas de poder sobre quem controlaria a interpretação oficial da fé cristã nas décadas seguintes à morte dos apóstolos originais. E nesse processo, vozes femininas de autoridade foram sistematicamente deixadas de fora. Existe ainda outro manuscrito gnóstico, conhecido como Pistis Sophia, datado provavelmente do século III, onde Maria Madalena aparece como a discípula que mais faz perguntas a Jesus e a que recebe as respostas mais elaboradas sobre mistérios espirituais profundos. Em determinado trecho, o próprio Jesus a elogia, dizendo que seu coração está mais voltado para o reino dos céus do que o de todos os seus irmãos. Esse tipo de reconhecimento, repetido em múltiplos manuscritos independentes, escritos em regiões diferentes, por comunidades diferentes, ao longo de vários séculos, não pode ser descartado como mera coincidência literária. Existe um padrão consistente na memória cristã mais antiga, que reconhecia em Maria Madalena uma proximidade espiritual extraordinária com o Mestre. Irineu de Lyon, um dos bispos mais influentes do século II, escreveu tratados inteiros contra o que ele chamava de heresias gnósticas, incluindo textos como o Evangelho de Maria e o Evangelho de Filipe. Sua obra, Contra as Heresias, moldou boa parte da rejeição institucional a esses manuscritos por quase 2000 anos de história cristã. Mas rejeitar um texto como não canônico não significa apagar seu valor histórico como testemunho de como cristãos do segundo século entendiam Maria Madalena. Mesmo que você, como eu, escolha manter os 4 evangelhos como fundamento central da fé, ignorar essas vozes é fechar os olhos para uma parte real da nossa própria história espiritual, porque o silenciamento de Maria Madalena não foi um evento isolado. Foi parte de um padrão mais amplo, repetido ao longo dos séculos, sempre que uma voz feminina de autoridade espiritual ameaçava a estrutura de poder que os homens da instituição religiosa construíram cuidadosamente ao seu redor. E se isso aconteceu com a mulher que o próprio Jesus escolheu para anunciar sua ressurreição, cabe perguntar quantas outras vozes, quantas outras histórias, quantos outros testemunhos foram silenciados da mesma forma, apagados dos registros oficiais, para que uma determinada narrativa de poder pudesse prevalecer sem contestação através dos séculos que vieram depois. Talvez você, assistindo a este vídeo agora, já tenha sentido na própria pele algo parecido, uma intuição espiritual verdadeira que foi ignorada, questionada ou desvalorizada por alguma estrutura religiosa que dizia representar a vontade de Deus, mas que, no fundo, estava apenas protegendo sua própria posição de autoridade dentro da comunidade. A história de Maria Madalena não é só sobre o passado distante. É um espelho para entender como certas estruturas religiosas ainda hoje decidem quais vozes
têm valor espiritual e quais devem permanecer em silêncio, mesmo quando essas vozes carregam uma conexão genuína e profunda com o sagrado. Maria Madalena esperou na escuridão do túmulo e foi a primeira a ouvir seu nome sendo chamado pelo ressuscitado. Essa é a herança que ninguém deveria ter apagado da sua fé, e agora ela está de volta às suas mãos. Se essa história tocou algo dentro de você, baixe agora o guia Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé, link fixado no primeiro comentário. Ele vai te ajudar a enxergar com clareza o que muita instituição religiosa prefere manter escondido. Obrigada por assistir até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que mais te marcou nesse vídeo e fique de olho nos próximos vídeos que vão aparecer na sua tela agora mesmo.